Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. Esse vídeo é no 131, capítulo 4. Muitos dizem quarto, né? Tá certo, porque é em algarismo romano, né? Então tá certo, algarismo romano. Mas eu falo quarto, eu falo quatro. É rude mesmo. Papel da ciência na Gênese. Então, nós percebemos o papel da ciência na Gênese. Agora, isso se tratando da ciência aqui da Terra. Agora, imagine se fôssemos tratar da ciência divina. É óbvio que não teríamos como expressar a ciência divina, a não ser dizendo que a ciência divina encontra-se nas leis da natureza do Criador. A não ser assim. Porque o que não é e o que não faz parte dos desígnios das leis divinas? Tudo faz parte dos desígnios das leis divinas. Aí você pode me dizer, mas o mal faz parte dos desígnios, né, das leis divinas? Não, não é nesse sentido. Na verdade, até o mal faz parte das leis, dos desígnios das leis divinas. Por quê? Porque, na verdade, ele é irreal. Então, se você busca os desígnios das leis divinas, você não o encontra, mas você o encontra na criação divina que extrapolou e que extrapola. Então, a própria criação divina, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, então, ao extrapolar, ao desobedecer os desígnios das leis divinas, ele acaba criando mal para si próprio. Ele acaba prejudicando a si mesmo. Então, onde a ciência não atuou e não atua aqui na Terra? Tudo é ciência. Tudo é física. Tudo é matemática. Analise só para você ver. Ciência, física, matemática. Tudo. Mas só a partir de então, com a evolução do ser, é que ele foi adentrando, né, com a sua evolução e conquistando méritos e méritos e mais méritos. Então, olha só para você ver, na questão de número 3, Kardec diz assim, pode ser que venhamos a não terminar num vídeo só, mas nós vamos gravar só mais esse hoje. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação. Olha só. Então vamos voltar aqui. Formar acerca da origem das coisas,
À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. Impotente, se mostrou ele para resolver o problema da criação, né? De fato, ele mostrou-se impotente mesmo, até ao momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Olha para você ver, mais uma vez, a ciência é que forneceu ao homem a chave para solucionar esse problema, né? Porque antes da ciência, o homem, ele não possuía respaldo nenhum para solucionar esse probleminha, vamos assim dizer, né? Até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Porque a partir da ciência, a partir de então, ele pôde estudar as leis, né, da natureza. E através das leis da natureza, é natural que chega-se à conclusão-se de que só mesmo uma inteligência suprema para ser responsável por uma causa primeira de todas as coisas, né? Então, olha para você ver, sequência. Vamos dizer assim, dessa seguinte forma: o homem teve que esperar que a astronomia lhe abrisse. Então, veja bem, aqui não tem essa palavra homem. Eu acrescentei. O homem teve que esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar. Só que nós sabemos que tá certinho em Kardec aqui, é óbvio, que Kardec nunca errou, né? O homem teve que esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar. Sim, sim. Mas nós temos também, não podemos deixar, né, de dizer que gradativamente a astronomia, ela, através do mérito da humanidade, através dos gênios que nasceram na condição de astrônomos, né? Esses seres, eles foram se aperfeiçoando, eles foram melhorando a astronomia para que gradativamente a astronomia fosse abrindo as portas devagarinho, né, do espaço, do infinito, vamos usar esses termos, do cosmo, das galáxias, porque a astronomia, ela não nasceu pronta. Bom, vamos usar esse outro termo. Não sei se vocês conhecem esse. Ciência nenhuma nasceu pronta. Nasceu, Luiz? Não. Nenhuma nasceu pronta. Vamos analisar outra coisa. Nós poderíamos dizer da seguinte forma, que a doutrina dos espíritos, por ser uma ciência, ela nasceu pronta, mas também a doutrina dos espíritos não nasceu pronta. Ela precisou de um compilador aqui no plano físico e ela precisou
da interferência dos espíritos que enviavam aqui para a Terra as mensagens no momento certo, autorizado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina dos espíritos. Então, ela não nasceu pronta. Nesse sentido de nascimento, porque Kardec teve que pesquisar, Kardec teve que estudar. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: a doutrina dos espíritos, ela não foi concedida a Hippolyte Léon Denisard de Rivail em toda a sua plenitude, em toda, assim, pronta. Você entendeu? Kardec teve que estudar, teve que pesquisar, teve que analisar. Foi anos e anos de pesquisas, de muita seriedade, muita responsabilidade. E assim mesmo, Kardec, ele deu, como se diz o ditado, Kardec, ele deu a primeira palavra, ele deu o pontapé inicial, mas em cima desse alicerce, através da razão e do bom senso e obedecendo-se os fatos, você pode construir um edifício, ou como você pode também construir um arranha-céu, desde que você obedeça os princípios dos desígnios das leis do Criador. Agora, para isso é preciso ter bom senso, é preciso bastante prudência, separando o joio do trigo, né? Então, a astronomia, ela não nasceu pronta. A astronomia não abriu as portas, né, do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar já de cara. Não. Anos e anos, séculos e séculos e séculos. Podemos dizer que, vamos dizer assim, 500 anos atrás, 2023, 500 anos atrás, a astronomia, ela não conhecia 99%, ela não conhecia do que ela conhece hoje. Há 500 anos atrás ela não conhecia 99% que ela conhece hoje, em 2023. Então, observemos aí que tudo encontra-se em processo de transformação. É a lei do progresso. Tudo está progredindo, tudo está evoluindo, tudo está crescendo gradativamente de acordo com o merecimento e a evolução do ser. Não adianta. Olha só para você ver como que são as coisas, né? Eu assisti um documentário que na época quando o carro foi inventado, também eles lá inventaram, porque eles gostam de competir, né, para ver quem são os melhores, né? Então, pesquise isso aí que você vai ver como que é interessante. Eles inventaram também a corrida de automóvel. Não inventaram só o carro, não. Inventaram a competição. Vamos competir agora. Tá bom. E teve um carro lá que ele ganhou a primeira corrida. Sabe quanto? A velocidade máxima. Era uma jato naquela época. 65 km por hora. O velocípede saiu do número 65. Só no 65. Ele ganhou. E foi um recorde mundial naquela época. E ele ficou com esse recorde muitos anos. Até um outro superar ele. De 65 para 67 quilômetros.
E depois esse 67 ficou muitos anos até chegar aos 75 km por hora. Hoje, nós sabemos que existe alguns carros de testes, principalmente em alguns desertos aqui no mundo, né? Nós não vamos adentrar muito essa área, mas tem carros que eles já alcançaram, porque são carros de testes, né? Já chegaram a 1.245 quilômetros por hora. Luiz, mas não existe isso não. Existe. É só a pessoa estudar. Tem equipes no mundo que eles estão loucos para bater a velocidade do som. Eu não sei nem se já conseguiram, acho que até bateram, superaram a velocidade do som com automóvel de testes nesses desertos aqui no mundo, que eu não guardo o nome desses desertos, mas só tentando mostrar a tecnologia. Então, quando inventou o automóvel, tinha automóvel que às vezes a pessoa a pé ele andava mais rápido do que o automóvel. Mas tudo no princípio, não é, gente? Olha, antigamente nós tínhamos a enciclopédia Barça, né? E outras enciclopédias famosas que as pessoas tinham que abrir, estudar. Hoje a enciclopédia está nas mãos, chama-se celular. Você digita lá. É uma brincadeira, mas só para você ver. Digita para você ver no teu celular. Caixão usado à venda. Você encontra gente vendendo caixão que já foi usado. Luiz, está de brincadeira, né? Pior que eu não estou com brincadeira, porque eu já fiz isso e deu certo. Umas pessoas que usou o caixão, mas veja, eu vou tentar explicar essa situação. É rapidinha. A pessoa pegou, estava ali velando o parente, aí chegou um parente dos Estados Unidos, falou, não, mas esse caixão aí, não, vamos colocá-lo num caixão nobre. Tá bom. Levaram o caixão com o defunto lá para dentro, puseram num caixão nobre, e aquele caixão era da família, né? Então eles colocaram o caixão à venda. Ora, gente, eu estudo essas coisas todas. Então, para você ver o avanço, tudo que você digitar na internet você acha. Então, é a enciclopédia, a gente carrega essa enciclopédia no bolso. Você fala com o mundo todo, né? Você se comunica com o mundo todo. Você se comunica com o mundo espiritual através do celular. Você não acredita? Eu acredito. Isso acontece comigo. Eu me comunico com o mundo espiritual através do celular. Quem não quiser acreditar, não acredita. Vão perder a oportunidade de aprender como que é que isso acontece. Agora você acha que isso é novidade? Isso não é novidade, não. Ou você acha que os médios vão ficar aqui, né, gastando tinta de caneta na psicografia até quando? Você entendeu o que eu quis dizer? Ou você acha que os médios vão ficar aqui na Terra gastando as cordas vocais nos trabalhos psicofônicos até quando? Você acha que no ano de 2500, por exemplo, vai existir psicofonia? 2500 vai existir psicografia? Escrita assim com a caneta?
Você acha que no ano de 2500 vai existir livro? No ano de 2500, você acha que vai existir casa espírita? Templos religiosos? Igreja? Evangélicos? Centro espírita? Catolicismo? 2500, você acha que vai existir isso? Quero te desanimar? Não. Eu estou querendo te animar. Porque não se prenda às religiões aqui na Terra. Se prenda a Deus. A evolução, nós não podemos conceber 2500, né? Daqui 500 anos, por exemplo, nós não podemos admitir psicografia, psicofonia. Não. Nós vamos trazer o conhecimento no nosso eu. E aqueles que não trazer ainda, que ainda não tiver o conhecimento no teu eu, ele vai ter uma facilidade imensa de acessar os arquivos na espiritualidade e em questão de minutos, como aqui na Terra, o Bluetooth, né? Ele transfere aqueles arquivos todos para os arquivos da memória dele e tudo fica registrado em sua memória como se fosse um pendrive. Olha só, pendrive, memória, pendrive. Então é inadmissível daqui 500 anos. Você acha que daqui 500 anos aqui na Terra vai existir editoras gráficas? Não, gente. Essas profissões aí, elas estão com os dias contados aqui na Terra. Não é querendo desanimar ninguém, não. Ó, ninguém vai se matar, não, viu? Pelo amor de Deus. Ah, porque daqui 500 anos eu não vou ter mais a minha gráfica, a minha editora, eu vou me matar, pronto. Daqui 500 anos, gente. Vamos deixar chegar daqui 500 anos primeiro, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos ser melhor, né? Vamos nos melhorar primeiro, não vamos nos preocupar com isso, não. Mas nós temos que nos preparar. É o mal das pessoas. Por que as pessoas sofrem muito com o desencarne das outras pessoas? Porque as pessoas não se preparam. As pessoas se preparam para tudo, mas não se preparam para o desencarne. E é justamente para o desencarne que nós temos que nos preparar. Porque o desencarne é o único fato real que acontece. Nem é que acontecerá, que acontece na nossa vida. Por que acontece? Porque o desencarne é presente, o desencarne não é futuro. Por que o desencarne é presente, Luiz? Porque todos os dias nós desencarnamos um pouco. Você há de convir comigo que você encontra-se mais próximo ao retorno ao plano espiritual do que de quando você chegou no corpo físico? E cada minuto que passa, você aproxima um pouquinho mais ainda. Ô, Luiz, deixa de ser macabro. Mas não é macabro, isso é ser realista. Isso é ser realista. Então, nós temos que nos conscientizar disso, nós temos que nos preparar. Eu encaro isso com tanta naturalidade, né? Então, conversando com o meu filho, ele falou para mim assim: pai, mas o senhor encara isso com uma naturalidade tão grande, né? Como que é a morte assim? A pessoa sofre? Pô, bem, a doutrina mesmo nos diz, né? Tal vida, tal morte. Ah, mas a pessoa entubada, que morre ali entubada, ela sofre demais. Mas isso é relativo, isso é complexo. Porque uma vez a pessoa entubada, ela encontra-se ali num coma sedativo. Então, ela não vê nada. Ela, quando abre os olhos, duas coisas acontecem com a pessoa. Quando ela abre os olhos, independente do entubado ou não. Duas coisas acontecem com a pessoa que desencarna quando ela abre os olhos no plano espiritual. Ou
ela abre os olhos e olha-se e se vê dentro de um quarto hospitalar numa colônia espiritual, ou ela abre os olhos e se vê presa dentro de um túmulo. Tem mais formas de enxergar. Ou ela abre os olhos e se vê presa dentro de um túmulo lá no cemitério, ou ela abre os olhos e se vê presa dentro de casa em meio aos familiares, perambulando para lá para cá sem saber que desencarnou, ou ela, ao abrir os olhos, ela se vê nas regiões umbralinas de sofrimento, tal vida, tal morte. Não queres ir parar nestas regiões? A oportunidade nós estamos tendo aqui na atual existência de fazer hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Aí você pode me dizer assim, mas Luiz, nesse final agora do vídeo você fugiu do tema, né? A ciência, papel da ciência na Gênese, né? Não. Por quê? Porque eu não comentei a respeito da ciência espírita. Então, existe todas as ciências, mas existe a ciência espírita, existe o espiritismo. O espiritismo é uma ciência à parte, que não tem nada a ver com as outras ciências, mas ao mesmo tempo é tudo unido. Mas o espiritismo não se detém onde as outras ciências se detêm. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.